Deus. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fizesse todas as coisas, toda a honra e toda a glória para ti, Jesus. Obrigado pela sua bondade. O Senhor é bom, pela sua fidelidade. O Senhor é fiel. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aleluia, Jesus. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a palavra é sua agora. Eita, glória. Aleluia, glória a Deus. Vou deixar aqui para não já. Tá bom, obrigado. Amém. Quer comprar o seu coração? Que bênção, viu, gente? Amém. É um prazer mais uma vez estar aqui, né? Essa vigília, né? A oportunidade que a bispa está me dando novamente, em nome do Senhor Jesus. E a irmã falou hoje comigo, viu? Deus falou hoje comigo que eu, quando estava lá no outro ministério, eu tinha acabado de louvar, aí eu falei, pastor, estou indo para casa, que amanhã tem um culto, né? Do ministério. E a irmã falou, né? E eu não queria vir, eu falei, não vou, pastor. E aí, Deus tocou em mim, vá. Aí eu, pastor, eu vou. Ô, glória. E ele chegou aqui, está sendo uma bênção, né? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Amém. Deus abençoe também o ministério da bispa. Amém. E se tiver oportunidade, né? A senhora pode me chamar, que eu estarei aqui também. Ô, glória, aleluia. Vai ser um pouco cansativo, mas Deus sabe todas as coisas. Que Deus abençoe também a senhora também, o pastor que está lá em casa, né? Um homem de Deus, né? Aleluia. E vamos estar aí tocando fogo na seara, né? Na seara não, nos filisteus, né? Gente, eu vou pregar rapidinho aqui, vou dar uma palavra aqui sobre a doutrina de Balaão. Eita, é forte. Na Torá, né? Ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Torá, que vem do verbo iará, que significa acertar o alvo. Quando você acerta o alvo, quando você está em bênção e obediência, né? A gente acerta o alvo. E ará, né? Ratar é pecado, quando você erra o alvo. Né? Então, quem já ouviu falar na doutrina de Balaão? Acho que quase ninguém ouviu falar, né? Muita gente já ouviu falar no diálogo que Balaão teve com a jumenta, né? E as pessoas focam muito nesse diálogo. Mas se a gente for ver em números, né? Derivar em hebraico, é uma palavra muito mais forte, é muito rica. Porque Yeshua fala da doutrina de Balaão em Apocalipse. Doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaítas, que eu vou explicar rapidinho. E também, 1 Pedro fala também da doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta.
bruxo, por um feiticeiro, que conhecia o Deus de Israel, né? Que conhecia Hashem, né? Porque quando Balaque, quem foi Balaque? Balaque foi o príncipe de Moab, o rei de Moabe, né? Da uma das gerações das filhas de Ló, a mais velha, que teve um incesto com Ló. E aí teve essa geração dos Moabitas. E o que aconteceu? Balaão, né? Balaque, vendo que Israel vinha passando o rodo, né? Vencendo, Deus vinha vencendo ali, né? Os povos ali até ele conquistar Canaã. Balaque ficou com medo e chamou Balaão para amaldiçoar Israel. E quando Balaque enviou os mensageiros, os príncipes, com o valor dos encantos, né? Aí Deus falou: Balaão, quem são esses homens? Engraçado que Deus pergunta, né? Mas Deus já sabe quem é. E Balaão, ele respondeu a Deus: são os príncipes, né, de Moabe, que vieram trazer aqui o valor do encantamento, para que eu venha amaldiçoar Israel. Aí o que Deus responde: aquele que eu abençoo não poderá ser amaldiçoado. Oh, glória! Aleluia! E contando a história, diz assim, número 22, vocês podem abrir as vossas Bíblias em nome de Jesus, eu vou ser bem rápido e sucinto, né? Número 22 diz assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou o mensageiro Balaão, filho de Beor e Petor, que estava junto do rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que é um povo sai do Egito, eis que cobre a face da terra, e para estar defronte de mim, vem, pois agora rogo-te, amaldiçoe este povo, pois é poderoso, e do que eu para ver esse poderia ferir, e lançarei fora da terra. Porque eu sei que quem tu abençoa será abençoado, e quem tu amaldiçoareis será amaldiçoado. E é incrível quando os chegaram lá, Balaão passou a noite: não, fica aí que eu vou falar com Deus. Tentou barganhar com Deus. E Deus falou assim: não vai amaldiçoar. Depois os príncipes voltaram de novo para Balaque, e Balaque dobrou a oferta. Aí diz assim: então Balaão respondeu e disse: Balaque, ainda que Balaque desse sua casa cheia de pratas de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora rogo-vos que também aqui fiquei esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirás. Veio, pois, o Senhor Balaão de noite e disse: se aqueles homens que tiverem chama levantar-se, vai com eles, todavia fará o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua genã, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho do adversário. E ele ia ao caminho montando a sua jumenta, e depois dos seus moços com ele, e dois dos seus moços. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, foi-se pelo caminho. Então Balaão espancou a sua jumenta para fazer torná-la no caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda da vinha, havendo uma parede
banda de uma parte de outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e Cor disse a Balaão: que te fiz? Que espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque eu agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que fui a tua até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desbanhada na mão, pelo que inclinou-se a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor disse: porque 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que sai para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes desviou-se diante de mim. Se ela não te desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e ela deixaria eu com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho, para te opores a minha, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornarei-me a voltar. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com eles, mas somente a palavra que eu falar te falarás. Assim Balaão fosse com os príncipes de Balaque. Amém? Senhor, meu Pai, no nome santo sagrado de Jesus, que o Senhor me dá a direção dessa palavra. Pai, repreende todo o mal, repreende toda a barreira espiritual. Que essa palavra seja pregada, Pai, no Espírito, que eu venha pregar, que venha as pessoas entenderem, Senhor, o que o Senhor quer nessa noite falar aos corações do seu servo. É assim que eu te peço, te agradeço, que eu venha diminuir cada dia mais, e o Senhor venha crescer na minha vida, e que o Senhor venha falar através dos meus lábios, da minha mente, do meu coração. Te agradeço no nome santo sagrado de Jesus. Amém? Rapidinho. Balaão. A gente sabe que Yeshua fala lá em Apocalipse da doutrina de Balaão. Não me entendam mal. 90% da igreja, se eu perguntar o que é a doutrina de Balaão, as pessoas não sabem. Meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Mas não é porque o povo não tem conhecimento, é porque os líderes estão deixando de passar conhecimento para o povo. A doutrina de Balaão, que Yeshua fala na Apocalipse, é o seguinte: logo depois dessa que Balaão foi de encontro a Balaque, né? Mas antes desse versículo, a gente vê que Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem que se arrependa. O mesmo Deus que mandou Balaão ir ao encontro de Balaque foi o mesmo Deus que enviou o anjo para matá-lo. Aí fica confuso, gente, né? Mas nos estudos mais aprofundados, principalmente no hebraico, né, que a gente se perdeu muito, né, quando foi traduzida, né, a Bíblia. Então, quando a gente vê no hebraico, né, a gente sabe que aí Balaão teve um sonho. E Deus já viu que estava no coração dele. Porque na primeira ida dos príncipes de Moabe para Balaão, ele ainda não tinha se corrompido. Quando na segunda vez que os príncipes foram com os maiores encantos, com mais encanto, aí entrou o desejo, a cobiça no coração de Balaão. E aí ele teve um sonho. Deus permitiu que ele tivesse esse sonho, e levantou e foi. E aí teve todo esse diálogo. E ele teve com Balaque: vamos então fazer o quê? Vamos fazer altares para que Deus venha permitir que nós pudéssemos amaldiçoar Israel. Israel estava ali, parado,
né? E quando Balaão começou a falar da profecia, tudo aquilo que Deus falou, Balaão falou, Deus falou aos lábios de Balaão. Em vez de Balaão amaldiçoar, Balaão abençoou. E tem uma música que a gente canta até hoje, né? Nas sinagogas até em Israel, que é Matovu, que fala assim: Matovu, Orhaleha, Yaakov, Miskinosteha, Israel, Aru Eloheha, Avon Beteha, Mistaveleha. Traduzido em português, né? Quão agradáveis são suas tendas, ó Jacó, teus tabernáculos, Israel. Com a tua grande graça entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei sua santidade, Senhor. Aí Balaque falou: nem bem você amaldiçoa, nem bem você como é isso? Aí mais outros altares, foram 7 altares. Como ele não conseguiu amaldiçoar, é isso que acontece, pastora Bispa. Quando as pessoas chegam aqui no ministério da senhora e vê isso aqui, as pessoas não conseguem amaldiçoar por fora, não conseguem amaldiçoar porque Deus está cuidando. Mas aí elas entram na igreja e espalham a fofoca, espalham a rebeldia, espalham tudo aquilo, né, que vem trazendo a separação do povo de Deus. E a doutrina de Balaão, o que Balaão fez para acabar rapidinho? Balaão, ele falou assim para Balaque: olha, então vamos, já que Deus não deixou amaldiçoar Israel por fora, então manda aí umas mulheres de medianitas, né, para lá, para os filhos de Israel se contaminarem. Depois vocês leem, número 22. E eles mandaram a princesa Corbe, juntamente com mulheres prostitutas lindas, né? E aí os filhos de Israel começaram a se prostituir e começaram a comer comida consagrada ao Deus Baal. E aí a ira de Deus se acendeu e o povo começou a morrer. Morre ali, morre aqui, fica doente. E Moisés: o que está acontecendo? Moshe, em hebraico, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí Deus falou: olha, o povo está lá se prostituindo e comendo comida consagrada, enforca. E aí Moisés começou a olhar o povo morrendo. E aí veio o príncipe da tribo de Simeone, juntamente com a princesa Corbe, os medianitas. E aí passaram na frente da congregação de Moisés e foram ter relações na outra tenda. E aí um filho, né, um homem cheio do zelo do Senhor, né, que foi o filho de Eleazar, que era o filho de Arão, o sacerdote, em hebraico fala Binei Eleazar, Binei Arão, né? Ele pegou uma lança, cheio do zelo do Senhor, e foi lá, pegou a lança e transpassou no príncipe e na princesa Corbe, e a ira de Deus cessou. Nessa brincadeira morreram 24 mil israelitas. E esse homem foi abençoado com paz. Ele era levita, da tribo de Levi. Trazendo para o dia de hoje, o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é o povo não reconhecer o chamado de Deus para Israel, que é a primeira coisa. E a segunda coisa é as pessoas dentro da igreja tirar os mandamentos do Senhor, fazer o povo pecar, tirar a instrução de Deus. Foi essa a doutrina de Balaão que Yeshua fala. Também a doutrina de Nicolaitas, como Nicolaíta era um progênito, que foi ungido, a diácono, foi presbítero. E aí o que ele fez? Ele falava assim: não, que Deus não se importa com o nosso corpo, Deus só se importa com a nossa mente, com a nossa alma. E chegou ao ponto de oferecer a mulher dele para os apóstolos, né? Então, por quê? Porque Deus não se importa com o que a gente come,
Deus não se importa como a gente veste, Deus não se importa o que a gente vê, Deus não se importa com quem a gente anda, aonde nós pisamos. Deus se importa sim, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, então Ele nos deixou um cardápio, nos deixou instrução para que a gente possa andar em santidade. A santidade não é você se isolar. A santidade é você estar no mundo, mas não fazer parte desse sistema que jaz do maligno. Verdade. E a santidade é você influenciar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Isso é santidade. Então, a doutrina de Balaão é você quebrar os mandamentos do Senhor, como está acontecendo, pastores em adultério, pessoas em fornicação, pastores se envolvidos, não só pastores, mas a gente fala, como a bispa falou em cima, né? Os líderes, né? 1, 2, 3, 4 casamentos, né? Dando apoio a adultério, dando apoio à fornicação, dando apoio a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, dentro da igreja. Essa é a doutrina de Balaão, é fazer o povo quebrar os mandamentos de Deus, e não reconhecer o chamado de Israel.